Então, o título da mensagem é Precisa-se de seguidores ajudadores. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor pela bênção de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a Tua Santa Palavra, e nós queremos ouvir de Ti, ó Pai. Nós queremos ouvir do Céu. Nós queremos que o Senhor, através da Tua Palavra, fale aos nossos corações. Há diversas pessoas aqui que têm necessidades diversas, ó Pai, mas somente Tu podes aplicar a Tua Palavra para cada situação, para cada coração. Que o Senhor alcance o coração mais distante de Ti, para que aquela pessoa se converte e venha a Jesus nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, toca e edifica os corações daqueles que estão desanimados, que o Senhor fortalece com a Tua Palavra, e que o Senhor nos leve mais perto de Ti nessa noite. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nós podemos ver alguns capítulos antes, como que Deus, através da sua mão poderosa, Ele libertou o povo de Israel do Egito. Eles estavam no Egito debaixo da escravidão, eles estavam debaixo dos seus mestres, eles estavam sofrendo na mão dos egípcios, e a Bíblia fala em Êxodo capítulo 12, no dia de Páscoa, como que Deus libertou o seu povo. Quando o sangue cobriu o seu povo, Deus libertou o seu povo, tirou do Egito e levou em direção para a terra prometida. E nós podemos ver em Êxodo capítulo 13, enquanto eles saíram do Egito, eles seguiam o fogo durante o dia, e eles seguiam a nuvem, o fogo durante a noite, aliás, e a nuvem durante o dia. E seguindo o homem de Deus e seguindo o Senhor em direção à terra prometida. E Deus tem como vontade para cada um de nós, não somente de nos salvar e tirar do Egito, mas é a vontade de Deus que cada um de nós cheguemos à terra prometida, amém? Então Deus quer que nós entramos naquela terra prometida, a terra de promessa, o lugar de vitória, o lugar onde que nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus, onde que nós podemos desfrutar da maná que vem do Senhor. E nós podemos ver como nessa passagem, em Êxodo capítulo 18, que Moisés, apesar de ser um dos maiores líderes de todos os tempos, e um dos maiores e mais importantes líderes da nação de Israel, Moisés, ele pediu demissão várias vezes do seu cargo. Várias vezes Moisés, ele queria dispensar e ele queria voltar para a sua vilinha antes de entrar nessa tarefa de conduzir o povo de Deus. Mas toda vez que ele pediu demissão, ele foi negado, né? Então Deus nunca permitiu que ele realmente chegasse a esse ponto. E ele reconheceu que o trabalho de Deus não era nada fácil. Mas Deus nunca nos pediu para fazermos a obra de Deus sozinhos, né? Como nós encontramos aqui. Ao contrário, Deus sempre sugeriu ajuda. Desde o início, Moisés podia contar com a ajuda de Arão, a ajuda de Josué, a ajuda de Miriam, a sua irmã. Ele podia contar com algumas pessoas. Há um tempo atrás eu li uma ilustração, uma história de um homem que acordou muito feliz de manhã, e ele tinha um encontro marcado com Deus. E no encontro, Deus lhe pediu que ele carregasse 2 pedras até ao topo de uma montanha. E aquele homem todo feliz, ele aceitou de pronto aquele pedido do Senhor, pegou as 2 pedras e ele foi caminhando em direção ao topo daquela montanha. Mas no decorrer do caminho, várias pessoas também que ele encontrou no caminho, eles também pediram que ele levasse algumas pedrinhas
delas. E daí, assim que ele encaminhava cada vez mais, e logo ele precisava de uma carroça, porque aí ele precisava de colocar aquelas pedras, porque era insuportável e era muito pesada. Ele havia acordado feliz, mas por volta do meio-dia, ele estava revoltado contra Deus. E daí ele sentou, ele começou a reclamar e resmungar, e ele começou a duvidar do amor de Deus. E daí Deus apareceu para ele, e ele disse: eu lhe dei apenas 2 pedras, sabendo que você poderia suportá-las. As outras pedras foi você que decidiu carregar, mas eu nunca lhe pedi por isso. Então Moisés, ele estava numa situação assim. Moisés estava carregando muitas pedras que Deus não havia lhe dado. Moisés estava sobrecarregado, mas Deus não tinha nada que ver com isso. Ele estava sobrecarregado por decisão própria. E aí apareceu Jetrô, o seu sogro, né, um estrangeiro, um novo convertido, bem dizer, né, chegou aí, e ele disse: Moisés, não é bom o que fazes. Em outras palavras, não é bom trabalhar sozinho para Deus. Não é bom deixar outras pessoas de fora. A obra de Deus precisa de muitos voluntários. Amém? A igreja também precisa de muitos voluntários, pois o pastor, por mais preparado que seja, e mais dedicado que seja, e mais de boa vontade que ele tenha, ele nunca vai conseguir realizar a obra de Deus sozinho. Todo ano, nós começamos o ano na nossa igreja com uma semana de oração. E todo dia, na madrugada, 6h30, nós temos oração naquela semana. E nós incentivamos as pessoas antes daquela semana para trazer os seus pedidos. E nós temos uma turma que vem na igreja e nós temos oração todos os dias, na madrugada, orando pelos pedidos da pessoa. E se Jesus estivesse participando dessa reunião de oração, o que ele pediria? Então nós encontramos apenas um pedido de oração que Jesus tinha na Bíblia. E esse pedido é: rogai o Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. A colheita é grande, mas poucos os obreiros. Isso seria o pedido de Jesus. Seria para realmente enviar mais voluntários, mais obreiros. E nós vejamos aqui 3 razões porque a obra de Deus necessita de mais voluntários. E o primeiro delas é: sozinho o ministério é insuportável. É insuportável trabalhar no ministério sozinho. Veja o versículo 18. Aqui diz: totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Então Jetrô, bem dizer, um novo convertido, ele enxergou uma coisa que Moisés não estava enxergando. Ele, em comparação a Moisés, ele conhecia muito pouco sobre o Deus de Israel, mas ele era um homem experiente e sábio, e experiente na vida. E ele avisou a Moisés, se continuasse sozinho, iria destruir a si mesmo e ao povo de Deus. Quantos pastores, quantas igrejas estão carecendo de voluntários, carentes de obreiros. Então, nós conhecemos muitos pastores em muitas igrejas até que foram destruídos por causa do isolamento, por causa de falta de ajuda. Que bênção na comunhão que nós temos aqui nessa região, amém? Então, realmente é uma bênção. Mas Moisés realmente não confiava em outras pessoas. Talvez ele pensava que ele podia fazer tudo sozinho. Mas Jetrô o avisou: este negócio é muito difícil para ti. Não importa o seu talento, não importa a sua personalidade, e muito menos o seu grau de instrução. A obra de Deus é difícil para qualquer pessoa.
E todos os pastores podem dizer amém nesse ponto, amém? Então é difícil para qualquer pessoa, independente da sua formação, mas se fosse fácil, não seria obra de Deus, seria obra humana, amém? Então essa dificuldade nos ajuda a lembrar que nós temos que depender do Senhor para fazer a obra de Deus, amém? Porque sozinho, a obra de Deus é insuportável. O povo precisa de mais cuidadores. Veja o versículo 14 nessa passagem. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, e disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Meu amado, naquela época, havia pelo menos 600 mil homens com idade militar naquela época. Quando Israel saiu do Egito, havia mais de 600 mil homens, não sem contar as mulheres e as crianças. Então, como Moisés poderia cuidar de todas essas pessoas? Claro que não poderia. Jethro o acusou de individualismo, de estar maltratando o povo, ele disse. Então isso acontece em todo local. Não somente na igreja, mas acontece em todo lugar, quando se chama de centralização. Então Deus sempre foi contra essa ideia de centralizar tudo sobre uma pessoa. Deus sempre nos ensina a dividir a carga, amém? Dividir o peso do trabalho. E Moisés, ele era assim, ele era centralizador. Uma vez havia dois pastores que trabalhavam juntos, o pastor titular e o seu assistente. O pastor titular era muito forte no púlpito, na pregação, o assistente era muito forte atrás de uma mesa, aconselhando as pessoas. Mas chegou o ponto que o pastor titular, ele ficava com certos ciúmes, e ele queria que todo mundo se aconselhasse com ele, e até que chegou a ponto, ele falou para seu colega do ministério: então não fica aconselhando mais ninguém, envia todo mundo para mim, mas como todos nós sabemos, ninguém é capaz de cuidar de tanta responsabilidade. E aos poucos foi enfraquecendo, porque ele não dava conta de fazer tudo. Então Moisés, ele era assim, ele era um centralizador. Mas quem estava perecendo aqui nessa história era o povo de Deus. O povo precisava de mais líderes, o povo precisava de mais conselheiros. Em Atos capítulo 6, você pode ver lá em Atos capítulo 6, realmente no nascimento da igreja, quando a igreja estava começando, passou pelo mesmo problema em Atos capítulo 6. Mas o Espírito Santo resolveu esse tipo de problema bem cedo no início da igreja. E lá em Atos capítulo 6, os apóstolos realmente não estavam dando conta da igreja sozinhos. E foi então que ele instituiu 7 diáconos para ajudar naquela importante obra. Naquela época, as viúvas estavam sendo desprezadas e que era muito importante cuidar delas, mas daí o Espírito Santo guiou para os pastores não deixar de orar e estudar a palavra para cuidar dessa importante tarefa. Eles dividiram o trabalho. Então, o segredo é trabalhar com pessoas que pensam como você, que acreditam como vocês. Então, uma vez que haja harmonia, principalmente de doutrina e de filosofia de ministério, então todos podem trabalhar juntos, aconselhar, todos podem lidar para a honra e glória de Deus. Mas um fala mal do outro atrás das costas, não haverá harmonia. Amém? E também não agrada a Deus e prejudica a obra de Deus. Então Moisés, ele aprendeu a sua lição. E no livro de Números, capítulo 11, Deus chamou muitas pessoas para ajudá-lo na condução de Israel. Mas alguns homens diabólicos tentaram causar ciúmes e medo em Moisés. Porém, Moisés, lá em Números capítulo 11,
e versículo 29, a Bíblia diz como ele respondeu. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. O que ele estava dizendo? Quem dera que Deus chamasse mais homens para essa obra, amém? Que Deus levantasse mais pessoas, para que Ele possa capacitar para a obra de Deus. A obra de Deus carece de líderes, de voluntários, de pessoas dispostas a servir ao Senhor, amém? E Moisés falou: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Então seria uma bênção, né? Se todos fossem profetas, pregadores da palavra de Deus. Em outras palavras, quem dera que outros irmãos tivessem a mesma habilidade, a mesma visão, o mesmo amor que eu tenho e pudessem ser usados por Deus para abençoar a vida desse povo. Por essa razão, em nossas igrejas praticamos discipulado, né? Um a um, que nada mais do que aconselhamento espiritual, um ajudando o outro a crescer na fé. Então, a obra de Deus se torna insuportável quando a igreja depende dos cuidados de apenas uma pessoa. Então, o líder precisa também, não somente de mais cuidadores, mas ele precisa de humildade. Veja, versículo 18, a Bíblia diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Então Moisés, ele tinha duas opções aqui: se defender e explicar, né, seu ponto de vista, né? Ô Jetro, você é muito novo na fé, então eu acho que você não entende a obra de Deus, né? Então, eu acho que você não entende as coisas de Deus. Eu estou fazendo isso faz um tempo. Deus, quem me chamou, então, Jetro, fica na sua, e eu vou tocar a obra aqui. Então, ele poderia se defender, né? Dizendo ele tinha a prerrogativa, né? Somente de liderar aquele povo, ou reconhecer sozinho que ele não iria realizar. Graças a Deus, Moisés, ele reconheceu, ele tinha humildade de reconhecer que sozinho eu não consigo fazer essa grande tarefa. Moisés, ele optou também em dividir a sua liderança e o amor que ele tinha para com Israel. Até aquele momento as pessoas trabalhavam para ele, mas agora eles começavam a trabalhar com ele. Qual a diferença? Antes ele liderava sozinho, agora ele tinha uma equipe trabalhando com ele, dividindo a carga, dividindo o peso. A obra de Deus é insuportável quando apenas uma pessoa pode cuidar do povo de Deus e quando o líder não aceita dividir a carga. Então, sozinho é insuportável, mas segundo sozinho, o ministério é incompleto. Veja o versículo 20. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho o que devem andar, e a obra que devem fazer. Então, o alvo de Deus não era somente de tirar o povo do Egito, o alvo de Deus era para levar o povo até a terra prometida. Então, tirar o povo do Egito é uma coisa, mas para chegar até a terra prometida é outra coisa. Exige trabalho, exige tempo, exige investimento, exige alguém trabalhando com aquele povo até que eles chegassem lá onde Deus queria que eles chegassem. O povo precisava de conhecer a palavra de Deus, como ele diz aqui. Declara-lhes os estatutos e as leis. Caso contrário, Israel seria igualzinho às demais nações que habitavam naquela terra. Se eles não conhecessem a palavra de Deus, chegando lá na terra prometida, eles iam se conformar com o povo de lá. Portanto, esse tempo era um tempo de instrução.
Não seja contente da vida no deserto. Deus tem muito mais para você e para a sua vida espiritual. Quantos crentes são contentes? Eu saí do Egito, sou salvo, graças a Deus. Agora eu vou ficar aqui no deserto. Fica no deserto, chegando na igreja, pastor, é difícil, tenho essa luta, aquela luta, e as coisas estão indo para trás, e parece que estão rodando e rodando e rodando. Meu amado, sai do Egito e chega à terra prometida, e você vai experimentar as bênçãos de Deus, você vai experimentar as vitórias, você vai experimentar que Deus tem muito mais para a sua vida cristã. Moisés, ele foi capaz de tirar o povo do Egito, mas sozinho, ele não seria capaz de preparar aquele povo para a terra prometida. Ele precisava de ajuda. Como diz o versículo 20, declara-lhes os estatutos, ajuda para ensinar a palavra de Deus. E assim também, nenhuma igreja consegue fazer a vontade de Deus dependendo dos talentos de uma única pessoa. Então nós precisamos usar os dons e talentos de todos que faz parte do corpo de Cristo. Ela precisa do profeta, exortador, administrador. Tem vários dons espirituais na igreja, dons de misericórdia, dons de ensinar. Então, tudo isso contribui, por quê? Para levar o povo à terra prometida. Nós temos professores na igreja para ensinar a palavra de Deus, por quê? Para levar o povo até a terra prometida, para fortalecer. Sozinho Moisés, ele até teria levado o povo para o deserto, mas nunca teria chegado à terra prometida. Então, no caminho de Deus precisa ser ensinado. Veja o versículo 20. E declara-lhes os estatutos e as leis. Então, isso Moisés, ele fez com perfeição. Ele era um pregador, professor da palavra de Deus. Ele sabia de ensinar a palavra de Deus. Nós também precisamos de ensinar doutrina, salvação, santificação, relacionamento entre os irmãos. Então, nós precisamos de ensinar as grandes verdades da palavra de Deus. Mas o alvo não é o ensinamento no deserto, mas como nós podemos chegar até a terra prometida. Nós temos que lembrar que nosso alvo não é ficar no deserto. E como se acomodar aqui. Vamos ver como que nós podemos ter uma vida melhor aqui no deserto. Não, o alvo é que Deus quer que você chegue até a terra prometida. Isso se chama de crescimento espiritual. Amém? Mas ele diz que não somente o caminho precisa ser ensinado, mas precisa ser demonstrado. Veja o versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. É aqui onde Moisés mais precisava de ajuda. Ele podia ensinar sozinho, claro, mas na hora de demonstrar e viver, ele precisava de homens tementes a Deus, homens de verdade. Quando eu me converti, como eu falei para os irmãos, eu tinha 19 anos de idade, e eu tinha muita bagagem na minha vida, que eu tive que desfazer. Eu vim do mundão, eu vim de uma outra religião, eu vim de falta de conhecimento bíblico completamente, não tinha nenhum base bíblico para a minha vida, mas eu dou graças a Deus pelos homens e mulheres da minha igreja, quando eu aceitei Jesus, que realmente demonstrava o que significa ser um cristão, que demonstrava na sua vida, no seu testemunho, eles davam testemunho, o que significa praticar o que o pastor estava pregando do púlpito, eles estavam pondo em prática nas suas vidas. Como nós vimos nessa passagem, então Deus falou para Moisés, então não somente declara os estatutos, mas precisa homens e mulheres capazes,
que vão demonstrar, que vão mostrar. Muitas igrejas estão fracassando, não pela falta de boa pregação, mas pela falta de participação. Participação no sentido de praticar o que está sendo ensinado. Onde estão os homens e mulheres de verdade e tementes a Deus? Que fique bem claro, sozinho o ministério é insuportável, mas também sozinho é incompleto. Então nós precisamos de outros também, que vão pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Mas veja no último lugar, sozinho o ministério é inalcançável. Veja o versículo 23. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. O alvo ou lugar que o povo de Israel deveria alcançar em paz era a terra prometida. A igreja também tem um alvo. E nosso alvo, como Jesus diz, que quando chegar no céu, como nosso alvo é que Deus quer que nós sejamos transformados à imagem de Cristo, que Deus esteja nos transformando nossas vidas para chegar a Jesus. Como diz, aquele que começou uma boa obra em vós, a aperfeiçoará até aquele dia. Qual dia? O arrebatamento, amém? Então nós estamos esperando o arrebatamento, o tribunal de Cristo. Então os alvos precisam ser compartilhados, como nós vimos, veja o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pus sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então Deus confirmou esse plano. Deus confirmou que realmente Moisés, com a ajuda e com a participação dos demais irmãos, você vai conseguir chegar até a terra prometida. Você vai chegar ao seu alvo. Você vai chegar até onde Deus quer que todo crente chegue. Mas você vai precisar de ajuda. Então, realmente, não foi por acaso que Deus chamou outros homens para juntar com Moisés. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de toyotismo, Já ouviram falar de Toyota, Todo mundo já ouviu falar de Toyota. Toyota é o carro mais vendido do mundo, E lá no Japão, eles têm o que se chama toyotismo. Toyotismo é a filosofia de trabalho que defende participação de todos os funcionários da empresa em busca de um mesmo alvo. Desde a diretoria até os faxineiros, todos precisam compartilhar os mesmos alvos a serem recompensados de acordo com seu desempenho. Então, realmente não é à toa que Toyota é o carro mais vendido do mundo, mas não foi Toyota que inventou, nem os japoneses. Foi Deus quem inventou. Que nem nós encontramos aqui, versículo 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, Deus realmente mostrou para Moisés que você não vai alcançar seu alvo sozinho. Você precisava de compartilhar. Para quem fazia a obra de Deus sozinho, agora Moisés conseguiu compartilhar todas as tarefas entre homens capazes. E nós podemos imaginar o alívio e felicidade que Moisés sentiu. Não somente alívio, mas preservou a sua saúde, porque aí ele conseguiu dedicar o seu tempo também para a palavra de Deus e para as outras coisas.
Em 1984, houve um pastor, José Infante Júnior, eu não sei quantos aqui conhecem, mas ele era de São Paulo. E é um conhecido da gente, o pastor José Infante, ele fez uma visita na Igreja Batista Bíblica, lá de Vitória de Contista. Essa igreja, uma igreja fundamentalista, que tem mais de 1000 membros, uma igreja grande. Naquela época, José Infante, ele foi lá apenas para fazer uma visita e talvez trazer uma pregação. E o pastor Gerson Rocha, ele estava trabalhando sozinho, precisando urgentemente de um pastor auxiliar, porque ele estava ficando velho naquela época. Mas o Infante, ele não tinha interesse, né, de pastorear daquela igreja. Ele simplesmente foi lá para fazer uma visita e ele não tinha interesse nem de sair de São Paulo e mudar para Bahia. No entanto, durante sua visita na igreja, o pastor Gerson Rocha teve uma crise renal, bem na frente do pastor José Infante. O pastor Gerson rolava no chão com tanta dor, que o pastor Infante falou, quando viu aquilo, ele disse para Deus: Senhor, se o Senhor quer que eu fique para ajudar esse homem, eu fico, né? E ele ficou, por mais de 30 anos, né? Como pastor daquela igreja. Mas nós podemos imaginar o alívio que o pastor Gerson Rocha sentiu naquele dia. Hoje, o pastor Gerson está na glória. E o pastor Infante, eu vi a semana retrasada, lá em São Paulo, agora está aposentando, depois de 30 anos, de pastorear aquela igreja. Mas graças a Deus pelos homens que estão dispostos a compartilhar a obra, que estão dispostos a carregar o peso, de chegar ao lado do pastor e levantar os seus braços e ajudar na obra de Deus. Meu amado, a obra de Deus é inalcançável sozinho. Nós precisamos de compartilhar, nós precisamos de ser usado, os talentos que precisam ser usados. Veja o versículo 26, e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Que fique bem claro, Moisés era quem que iria liderar, né, esse povo, mas todos eles falavam a mesma língua e seguiam as orientações de Moisés. Então eles estavam juntos, na mesma tarefa. Eles estavam juntos para levar aquele povo adiante. O povo não iria chegar à terra prometida sendo conduzido por uma só pessoa. Não podemos desperdiçar os talentos que Deus tem colocado dentro das nossas igrejas. Algumas pessoas realmente não querem servir, mas há outros que estão esperando apenas uma oportunidade. Estão esperando apenas um convite para participar da obra de Deus. Eu tenho um amigo, pastor, lá em Goiânia, e ele disse, pastor Rômulo, falou que uma vez chegou um jovem da igreja e ele ofereceu para ajudar na igreja dele. E ele queria participar. E ele perguntou para o jovem: Deus tem chamado para pregar? E ele falou: tem sim, eu sinto a chamada de Deus para pregar. E eu quero uma oportunidade, né, de pregar. E ele falou: você quer ajudar como? Ele falou: eu quero pregar de vez em quando no púlpito, né? E daí o pastor falou para ele: então, essa parte, né, do ministério está bem cuidado, né? Nós temos já um pregador, mas você pode bater portas, você pode evangelizar. Eu vou te dar essa oportunidade de pregar as pessoas um a um. E graças a Deus o jovem aceitou o convite e hoje ele é pastor servindo a Deus. Amém? Então nós precisamos de homens e mulheres assim, dispostas a servir, dispostas a ajudar. Os homens que Moisés chamou para a obra não escolheram o que eles iriam fazer,
mas eles se colocaram à disposição para fazer o que fosse preciso. E 40 anos depois, Israel alcançou a terra prometida. Moisés não pôde entrar nela, mas pôde vê-la de longe. Ele conseguiu, mas ele não conseguiu sozinho. E seu pastor, a sua igreja, também não vai conseguir sozinho. Nós precisamos de ajudadores. Nós precisamos de pessoas dispostas a servir. Dispostas a, quando o pastor pede, e levanta a mão e diz, sim, eu estou aqui, pronto para servir. Precisa-se de ajuda. Sozinho a obra de Deus é insuportável, é incompleta, é inalcançável. Por favor, seja um homem, uma mulher de verdade, que tema a Deus e venha nos ajudar para a obra mais importante do mundo. Amém? Para a salvação de almas. A nossa vida está passando, essa vida, esse mundo é um vapor, é passageira. A única coisa que vai durar, que nós vamos levar na eternidade, é o que nós fazemos para Deus. A única coisa que nós vamos gozar na eternidade são as almas que foram alcançadas através da nossa vida, através do nosso serviço, através da nossa participação na obra de Deus.